Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, mais um webinar aí do mini curso de Machine Learning e Inteligência Artificial, do professor Nogari. Meu nome é Gustavo Gataz Ayub, tá mais conhecido como Gustavo Gataz, e eu vou apresentar para vocês hoje uma rápida introdução a um assunto muito interessante, muito relevante, que vem ganhando destaque na área de inteligência artificial, tá? Não é um assunto novo, que é o processamento de linguagem natural. Me apresentando um pouquinho, né, eu trabalho há bastante tempo com tecnologia, sou especializado na área de dados e inteligência artificial, já trabalhei em uma série de empresas, tá bom? Quem quiser conhecer um pouquinho melhor meu trabalho, eu convido a procurar a minha página no LinkedIn, então fique à vontade, tem esse QR Code para me adicionar. Tenho também agora um website onde eu estou deixando meu conteúdo, então se quiser ter acesso a outros trabalhos, vocês encontram bastante coisa por lá, tá bom? Antes de começar, queria mais uma vez agradecer ao professor Nogari pelo convite, parabenizar também pela iniciativa, está sendo muito bacana. Eu acho que, pelo que eu vi até agora, dos demais conteúdos, todos os professores fizeram um trabalho de primeiríssima qualidade. Eu acho que não é comum a gente ter acesso a um conteúdo tão bacana, tão relevante, numa iniciativa como essa. Tá? Então, eu fico feliz em poder estar contribuindo. Eu sei que essa iniciativa tem uma conotação social. Então, mais uma vez, parabenizo aí meu amigo professor Nogari pelo que ele vem fazendo, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar então o nosso assunto. Primeiro, o que é processamento de linguagem natural? Ok? Ou em inglês, Natural Language Processing, abreviando NLP. Tá? Então, daqui por diante, talvez eu mencione simplesmente NLP, eu vou estar me referindo à mesma coisa. Tá? Tal como acontece como inteligência artificial, essa área de processamento de linguagem natural é uma área multidisciplinar, é uma área de conhecimento que evolui aí a partir, como um ramo, né, de outras áreas maiores do conhecimento, como a ciência da computação, a linguística, a própria inteligência artificial, e ela também bebeu da fonte aí de outras ciências, tá? Então, do lado esquerdo aí nós temos uma nuvem de palavras que cita aí alguns exemplos de recursos, ferramentas, áreas de conhecimento também, que sustentam essa grande área de conhecimento, tá bom? Quando a gente pensa em termos de desafios e até para qualificar um pouco melhor, definir um pouco melhor os objetos de estudo dessa área de processamento de linguagem natural, eu acho que dá para quebrar em 3 grandes áreas. A primeira delas é o reconhecimento de voz, que é proporcionar às máquinas a capacidade de não somente ouvir, mas traduzir o som que nós humanos emitimos, né, quando nós estamos comunicando, e possibilitar então a capacidade das máquinas de sintetizar isso aí e traduzi-lo em forma de um texto que possa ser depois compreendido por um humano. Tá, ok? Ela passa também pela capacidade de compreensão da linguagem natural e pela capacidade de geração da linguagem natural. Então, nesse sentido também, ela é uma área que entrelaça com a inteligência artificial no sentido de que ela busca reproduzir nas máquinas
comportamentos ou características que são típicos, né, o que ajudam a definir a inteligência humana. Então, nossa capacidade de ouvir, nossa capacidade de falar, nossa capacidade de se comunicar a partir da linguagem. Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona, tá? Então, colocando em contexto os 3 desafios, e aí eu estou pegando aqui 2 aplicações exemplo, tá? São dois serviços, ou no caso do Echo, da Alexa, é um produto que acho que muitas pessoas ou já usam ou já ouviram falar, né? Então, nós temos hoje e teremos cada vez mais assistentes inteligentes, que são dispositivos que nós temos em casa, ou que nós podemos carregar no celular, ou pode estar embutido na TV, no carro, com os quais a gente consegue conversar e realizar algumas tarefas. Temos algumas ferramentas, também aí eu estou trazendo o exemplo do Skype Translator, tá? Ferramentas de comunicação que passam a incorporar uma capacidade de compreender a voz, compreender e traduzir o que nós falamos, tá? Mas, de uma forma geral, essas aplicações, elas utilizam o padrão que eu vou expor para vocês, tá? Então, tudo começa a partir de uma pessoa que diz algo para a máquina, tá bom? A máquina, por sua vez, ela tem que ter uma capacidade de pegar esses sons, essas vibrações que chegam pelo ar, processar, compilar em cima de um arquivo de áudio, tá? Um arquivo que possa ser trabalhado ou posteriormente ou em tempo real, tá? No caso dessas aplicações, esse processamento é feito em tempo real. Esse arquivo de áudio, que é um armazenamento puro e simples dessa conversa ou dessa fala, ele precisa ser convertido em texto, em um conjunto de sentenças e de frases, tá? Então, a primeira capacidade que a gente descreveu anteriormente, que é reconhecer a voz, ela é expressa nessas 3 etapas. Então, quando eu falo com um assistente, as vibrações que eu transmito pelo ar, elas são capturadas, armazenadas, e a máquina entende, não é, e destrincha as frases e as sentenças que eu estou emitindo e transcreve, tá, sob a forma de um arquivo texto, tá? Então, é como se fosse um processo, literalmente, de transcrição. Depois, esse texto, ele é quebrado em componentes, é claro, para que a máquina consiga entender o que eu desejo, o que eu estou pedindo, o que eu estou comunicando, tá? E aí eu tenho sempre um sistema que compreende o contexto da conversa e a intenção, ou seja, aquilo que eu estou querendo fazer. Então, se eu pedir para o assistente, fizer uma pergunta, por exemplo, qual a previsão da temperatura, quais são os meus compromissos hoje, ou se eu estiver, por exemplo, usando um serviço como o Skype Translator, o sistema automaticamente ele sabe que aquela sentença que eu acabei de dizer, ela deve ser traduzida, eventualmente, por exemplo, para o alemão, para uma outra pessoa que está do outro lado da linha, tá? Então, esse processo se repete, né? Então, ao final, sempre, o sistema ele termina em cima de uma ação. Essa ação pode ser, como eu falei, no caso do assistente virtual, consultar a minha agenda e trazer essas informações, como pode ser gerar um texto, né, que seria uma tradução daquilo que eu falei em uma outra linguagem e esse texto é emitido para o outro interlocutor, ou, por exemplo, sintetizar algumas informações, né, se eu estiver perguntando dados da previsão do tempo, da minha agenda, sintetizar isso de novo em frases que possam ser emitidas para mim enquanto usuário, tá? Então, esse é o exemplo geral, e como vocês já devem ter observado, a gente tem e deve ter cada vez mais aplicações com essa natureza, porque a voz, né, ou o processamento de voz, ele caminha para se tornar, se não a principal interface homem-máquina, mas uma das interfaces homem-máquina bastante relevantes, tá? Então, de novo, esses dispositivos, eles já estão em cada vez mais lugares. Acho que é bacana a gente também passar um pouquinho sobre o histórico do processamento de linguagem natural, né? Como isso começou? Assim como a inteligência artificial, e na verdade
ela nasce mais ou menos junto. Isso não é um assunto novo, isso é um assunto que vem aí desde a década de 50 aproximadamente. Tá? Se a gente pega, então, um evento que foi importante para a inteligência artificial, que é a proposta do teste de Turing pelo Alan Turing, a própria proposição do teste já pressupõe uma capacidade para operacionalizar esse teste de reconhecimento de, por exemplo, de voz ou processamento de linguagem entre homem e máquina. Por volta da década de 50 também surge um primeiro experimento de tradução de máquina, tá? Foi feito na Universidade de Georgetown, onde desenvolveram alguns programas que já conseguiam traduzir algumas frases de russo para inglês. Okay? A capacidade, então, de automatizar serviços de tradução já é uma demanda em alta bastante tempo, e a partir de ideias e aplicações como essa, isso ajudou e fez com que a curiosidade dos acadêmicos, né, aumentasse, e isso passasse a ser, com os anos, né, uma área aí crescente de pesquisa e trazendo cada vez mais avanços. Então, tradução automatizada por máquina tem aí já quase 70 anos, tá, pessoal? Depois, até por volta dos anos 80, o desenvolvimento ele acontece principalmente a partir da área de ciência da computação. Então, as ferramentas, e aí o foco muito grande ainda em automatização de tradução, ou mesmo a tentativa de desenvolvimento de algumas capacidades como o desenvolvimento de conversas, né, o que seria aí os primórdios dos chatbots como nós temos hoje. Esses sistemas eles eram baseados tipicamente em regras, e já se inicia nessa época com o desenvolvimento de alguns métodos estatísticos, a pesquisa e aplicação desses métodos para aprimorar esses sistemas de processamento de linguagem natural, tá bom? Isso vai até mais ou menos os anos 80, quando começam, então, a ser aplicados dois novos grandes desenvolvimentos. A partir da década de 80, a aprendizagem de máquina começa a se fortalecer, então, alguns métodos de aprendizagem de máquina, desde os mais simples, começam a ser avaliados, tá? Então, por exemplo, árvores de decisão começam a ser utilizadas, e do lado da linguística começa a acontecer um desenvolvimento muito grande, principalmente com os trabalhos de Noam Chomsky, tá? Que é um dos maiores linguistas aí da modernidade. De 80 até os anos 2000, acontece um desenvolvimento, uma evolução, algumas ferramentas elas se aprimoram, então as ferramentas de tradução, as ferramentas de pesquisa, indexação, classificação de texto, mas a partir aí dos anos 2010 que o desenvolvimento começa a ficar, não vou dizer acelerado, mas algumas aplicações um pouco mais ambiciosas começam a aparecer a partir do uso principalmente de Deep Learning, de Representation Learning. Tá? Então, Representation Learning traz aí a possibilidade de automatizar um processo que é bastante custoso em processamento de linguagem natural, que é o desenvolvimento aí das features, ou o trabalho de preparação de features para treinamento de modelos. E aí, a partir de então, a gente começa a ver o assunto fluir bastante. Em 2017, a gente atinge aí a paridade homem-máquina, tá, no reconhecimento de voz. Isso significa o quê? A partir de alguns testes que foram propostos, a taxa de erro, por exemplo, de uma máquina comparado a um homem, a uma pessoa, né, a capacidade de ouvir um conjunto de arquivos de áudio e transcrever, ela se equipara. Tá? A taxa de acerto e a taxa de erro, ela se equipara. A partir de 2018, a gente atinge a mesma paridade para tradução e compreensão. Então, em outros termos, seria dizer que a máquina começa a se equiparar a um tradutor bem treinado. E mais recentemente, em 2019, acho que nós tivemos um avanço bem interessante, que foi a compilação do primeiro livro
usando essas ferramentas. Então, o ano passado foi feito esse experimento, então pegou-se aí dezenas de milhares de artigos em cima da pesquisa de baterias de lítio, que é uma área de pesquisa bastante ativa, os algoritmos que foram desenvolvidos, eles classificaram, priorizaram os assuntos por relevância e sintetizaram numa compilação. Tá? Então, esse livro foi publicado pela editora Springer, então traz aí um outro avanço numa área que é bastante promissora, eu acredito, vou falar um pouquinho mais para frente, que é a utilização dessas ferramentas para nos auxiliar aí a escalar alguns desafios ou a resolver alguns desafios, principalmente de pesquisa, de uma forma um pouco mais efetiva. Tá? Então, aí a gente usar processamento de linguagem natural como uma ferramenta de produtividade. Quando a gente pensa em aplicações, tem muitas aplicações. Tá? Já tem muitas aplicações hoje, e acho que o volume de aplicações só vai crescer. Eu comecei falando para vocês sobre reconhecimento de voz como uma funcionalidade mais básica, a tradução de textos também como uma funcionalidade, não vou dizer mais básica, mas mais antiga. Tá? Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que todos vocês já utilizaram algum serviço de tradução de texto automatizado. Tá, hoje, pela internet, a gente tem acesso a uma série de serviços assim, que você joga um texto numa língua, ele automaticamente traduz para uma outra linguagem. Essas ferramentas utilizam essa tecnologia. Como nós começamos a ter aplicativos, eu citei o exemplo do Skype Translator, mas tem vários outros. Hoje a gente tem no celular, quando você viaja aí para o exterior, você consegue tanto capturar a voz e traduzir num texto, você pode pegar uma imagem, você pode pegar o cardápio de um restaurante e extrair o texto da imagem, né, e fazer a tradução. Então, essas ferramentas, elas estão no nosso dia a dia. A utilização de chatbots e voicebots, a mesma coisa, tá? Cada vez mais as empresas utilizam, existe uma tendência enorme, inclusive, para que as empresas utilizem cada vez mais, né? Para ter mais agilidade, para conseguir atender o seu consumidor na hora que ele precisa. Tá? Então, isso a gente já vê hoje e vai ver cada vez mais. E, em paralelo a isso, a gente começa a ver a aplicação em cenários, em contextos de negócios diferentes, de alguns usos ou padrões de uso que estão aí há um tempinho. Tá? Então, por exemplo, classificação de texto. Então, organizar, utilizar essas ferramentas para organizar conteúdo, tá? Classificar informação, para, por exemplo, fazer avaliação de comentários, de reviews de clientes, para fazer avaliação de informações que estão disponíveis de forma não estruturada. A busca semântica, que é uma ferramenta que a gente utiliza, todo mundo faz uso de buscadores, né? Isso é uma ferramenta que já faz parte do nosso dia a dia. Serviços de correção de texto, tá, nos mais variados níveis. Isso começa com correção ortográfica, né? Então, se você usa provavelmente Microsoft Word, você já usou esse tipo de ferramenta. Outros serviços também trazem isso. O que acontece é que esses corretores eles começam a ficar cada vez mais sofisticados. Então, inicia-se de novo com correção ortográfica, depois evolui-se para uma correção gramatical, até a gente chegar mais recentemente, existem algumas ferramentas de correção que conseguem trazer nuances maiores, como estilo de comunicação, como nível de formalismo, como a nossa capacidade de transmitir algumas emoções. Tá? Então, tem ferramentas muito legais. Eu particularmente, uso muito, toda vez que eu preciso escrever em inglês, eu utilizo uma ferramenta chamada Grammarly. Ela ainda só está disponível em inglês, eles estão trabalhando para ter outras linguagens, mas é uma ferramenta que ela traz essas nuances. Né? Então, além de fazer uma correção ortográfica e gramatical, ela consegue dar sugestões e me indicar sobre como ajustar ou reescrever o termo para passar um pouco mais de formalidade ou para ser menos informal, para passar mais confiança, ou para passar mais entusiasmo, né? Ou seja,
a gente utiliza a comunicação também para provocar as emoções. Então, essa capacidade, à medida que essas ferramentas se desenvolvem, elas são incorporadas. Uma outra aplicação cada vez mais utilizada, a análise de sentimento, né? Ou seja, como eu já falei, nós exprimimos emoção a partir da nossa comunicação. E a partir de qualquer texto, por exemplo, é possível aferir o nível de emoção, por exemplo, que o autor buscou exprimir ali naquele momento. Então a gente começa a ver, por exemplo, aplicações que vão desde a análise de comportamento de consumidores a partir de informações em redes sociais. A gente observa, tem até esse paper aí que é apresentado na tela, para ilustrar uma tendência de que pesquisadores dessa área de mercados financeiros comecem a olhar, por exemplo, para o noticiário, né? Ou seja, as notícias que são vinculadas sobre mercado financeiro, aparentemente elas têm um potencial de prever, tá, a volatilidade do mercado é muito maior do que as próprias informações financeiras que eram utilizadas até então. Tá? Então, por exemplo, essas fontes aí, elas conseguem exprimir de forma até mais eficiente do que as séries temporais que tem à disposição hoje. Tá? Como eu já mencionei no exemplo do livro, né, um outro caso é extração e sumarização de informação. Então, a gente lida hoje com um volume de informações brutal. Isso aplica-se na área de pesquisa médica principalmente, mas em áreas, por exemplo, como governança, auditoria, judiciário, onde área jurídica, onde as pessoas têm que manipular um volume brutal de documentos, e cada vez mais a gente consegue ter essas ferramentas apoiando esses profissionais para extrair, para descobrir padrões ou para sintetizar o conhecimento, evitando que uma pessoa ou um grupo de pessoas tenha que varrer uma infinidade de documentos. Tá? E por final, eu já mencionei, tem uma área de pesquisa da computação chamada computação afetiva, que busca reproduzir as emoções a partir de sistemas, tá? Que tem essa intersecção, né? Como eu dei o exemplo ali do corretor de texto, né? Como que eu aplico isso para exprimir emoção, mas também de novo, para compreender como as emoções são traduzidas a partir de texto. Tá? Algumas aplicações bacanas recentes que eu vi, alguns pesquisadores começaram a olhar, por exemplo, para algumas obras de literatura. Tá? Então, já fizeram estudos em cima de obras de Shakespeare para tentar identificar algumas nuances que os estudiosos até então não haviam identificado. A gente viu também recentemente, quem tem acompanhado os noticiários, dentre as várias iniciativas que foram feitas aí por pesquisadores, né, para até buscar acelerar a busca aí de tratamentos para coronavírus, uma série de bases de conhecimento foram disponibilizadas para pesquisadores para que algoritmos pudessem varrer essas bases de pesquisa e buscar informações. Então, só para trazer aí vários exemplos. E tudo converge, como eu falei, para uma situação onde nós temos cada vez mais informação sendo produzida. Eu tenho certeza que vocês já viram uma imagem similar a essa, como está do lado esquerdo. Tá? Isso aí, esse carrossel aí, ele ilustra a quantidade de informação que é produzida em 1 minuto, a partir de cada uma dessas fontes. Esse processo não para, né? O desafio para os seres humanos é dar conta desse volume, dessa complexidade, ou seja, é absolutamente impossível. Então, é claro que a gente precisa de sistemas que nos ajudem a sintetizar, a extrair o que é mais relevante, inclusive a separar o que é ruído daquilo que é de qualidade. E um outro aspecto é que nós utilizaremos cada vez mais a voz como interface, ou a interface principal, ou como uma das principais interfaces, uma vez que a gente faça isso também, a capacidade de registro
daquilo que nós falamos, ela se amplia, tá? Então, por esses motivos é que faz sentido cada vez mais a gente pensar e aplicar essas ferramentas. Partindo então para uma segunda etapa aqui da nossa apresentação, vamos falar um pouquinho melhor sobre quais os desafios e como essas ferramentas funcionam, tá? As aplicações, elas são as mais variadas e, claro, dependendo da aplicação que a gente está falando, existe um nível maior ou menor de complexidade. As aplicações mais simples de processamento de linguagem natural, elas partem de uma abordagem que eu traduzi como saco de palavras, tá? Como back of words, bag é saco mesmo, mas onde são as aplicações de classificação de texto, onde nós tratamos aí um conjunto de frases, de sentenças, como realmente um sacão de palavras, tá? Então, essas palavras, elas são, esses textos, elas são tratados como conjuntos de palavras. A gente pode até classificar ali as palavras enquanto frequência, como tem no exemplo ali do lado direito. Alguns desafios e ferramentas que a gente utiliza quando usa essa abordagem basicamente, por exemplo, etiquetar ou categorizar essas palavras. A gente busca, eventualmente, estimar algum tipo de sentimento. Então, esse tipo de aplicação é usado, por exemplo, quando a gente vai revisar comentários, né? Comentários em rede social. Então, você pode pegar os comentários dos clientes em cima de algum produto, os clientes em cima de algum vídeo, e aí, a partir das palavras que foram utilizadas, você estimar se o cliente está mais ou menos satisfeito automaticamente. É utilizado também para fazer classificação de anti-spam ou para classificar documentos dentro de uma organização. Esses documentos podem ser e-mails ou qualquer outro tipo de documentos por exemplo, documentos confidenciais, tá? Então, hoje, por exemplo, tem uma preocupação muito grande com segurança em conformidade. Então, muitas soluções aí de proteção de dados que as grandes empresas utilizam, elas usam essas ferramentas para fazer a classificação automática e dizer, olha, esse documento, pelo fato de utilizar algumas palavras-chave, como, por exemplo, estratégia, balanço, análise financeira, ele automaticamente é classificado como confidencial e, portanto, ele tem que ter uma tratativa um pouco mais rigorosa, tá? Uma outra abordagem, já um pouquinho mais sofisticada, tratar um texto como uma sequência de palavras. E aí, quando a gente trata textos como sequência de palavras e a gente vai desenvolver algumas aplicações, também tem alguns desafios computacionais aí por trás, né? Então, desafios vão desde capacidade da gente prever que palavras podem vir em sequência, tá? Então, isso, por exemplo, é muito importante quando a gente está falando em reconhecimento de voz, tá? Para ajudar a máquina a corretamente classificar, né, um conjunto de vibrações, por exemplo, que está chegando através do ar, para a gente identificar ou restringir possíveis palavras em cima de uma sentença, bem como começar a etiquetar essas palavras, né? Então, por exemplo, gramaticalmente, o que é o sujeito, o que é o predicado, o que é o verbo, o que é o advérbio, começar a buscar identificar algumas entidades, o que cada objeto quer dizer. Então, aplicações para esse tipo de abordagem são várias, tá? Então, a gente usa isso na construção de chatbots, em ferramentas de tradução, quando a gente vai buscar sumarizar a informação e no próprio reconhecimento de voz, como já tinha mencionado, tá? Num terceiro passo, num estágio um pouco mais avançado, então a gente já viu, né, saco de palavras, a gente já viu sequência de palavras. Um próximo desafio muito grande, quando a gente começa a buscar aplicações um pouco mais elaboradas, é tentar extrair significado, tá? Quando a gente começa a ter que entender expressões um pouco mais elaboradas. Então, a gente precisa, em alguns casos, olhar para as palavras, para as sentenças, o texto de uma forma geral,
e aí também tem uma série de técnicas de vetorização que são utilizadas, tá? Isso aqui de novo, tem material extenso em cima disso, tem ferramentas hoje, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que nos ajudam a trabalhar isso. Dependendo da aplicação ou do nível de sofisticação, isso aqui pode ser pode representar um desafio um pouquinho maior para o seu projeto, tá? De uma forma bem geral, então quando a gente está falando na aplicação de processamento de linguagem natural, a gente lida aí com algumas hierarquias, tá, de conceito. Eu trouxe aqui esse conceito da pirâmide de processamento de linguagem natural, que dá uma visão bem geral de como a gente poderia agrupar esses desafios, tá? Então, a gente pode buscar processar e analisar os textos para resolver um determinado problema de negócio da perspectiva morfológica, ou seja, a gente está ainda preocupado num determinado momento com a estrutura, os elementos que compõem o texto, tá? A presença ou não de determinados elementos, isso por exemplo, num processo de classificação um pouco mais básica. A gente pode ter que se preocupar com aspectos sintáticos, né? Se as expressões elas estão bem formuladas segundo alguma regra, ou em cima de que inferências podem ser feitas com base na estrutura sintática do que está sendo apresentado, tá? Então, aí, por exemplo, em aplicações mais simples, tá? Então, muitas aplicações, por exemplo, de agentes virtuais, a gente ainda termina nessa camada, tá? E quando a gente começa a ir para aspectos um pouco mais elevados e mais sofisticados, então a parte semântica, entender o significado por trás, bem como a questão pragmática, tá? Ser capaz de compreender fenômenos um pouco mais sofisticados, né? Então, por exemplo, se eu estiver conversando com uma máquina e eu falar, por exemplo, olha, o Joãozinho pegou a bola de futebol, ele foi até o quintal, depois ele largou a bola lá, tá? Então, para nós é meio que natural entender, olha, realmente, se o Joãozinho pegou a bola, foi até o quintal e ele largou a bola lá, se eu perguntar onde está a bola, vocês vão dizer, olha, a bola está no quintal. Mas ensinar a máquina a chegar aí, a formular esse tipo de conclusão com base em sentenças como essas, pode ser algo bastante elaborado, tá? E veja que eu estou me referindo aqui a um tipo de formulação que para uma pessoa não é tão complexa assim, tá? Então, nessa escala, e dependendo da necessidade para a aplicação que a gente está falando, o nível de sofisticação pode crescer bastante, tá? Então, isso faz com que hoje ainda essa área seja uma área muito frutífera, investe-se muito em pesquisa, tá? Ela cresce, tende a se tornar talvez até uma área de conhecimento, imagino eu, como vem acontecendo com inteligência artificial, tá? Me parece que em algum sentido já é correto, talvez até pensar dessa forma, né? Porque pelos os inúmeros desdobramentos, tá? Eu tenho certeza que a gente vai ver cada vez mais desenvolvimentos e aplicações sofisticadas, tá? Para a gente finalizar então a nossa conversa aqui, eu acho que uma pergunta que deve estar na cabeça de vocês poxa, muito legal, é interessante, eu já vi que tem uma série de aplicações, mas como que eu posso começar a usar isso aí? Né? Ou como eu posso, pelo menos, dar os primeiros passos, começar a brincar um pouquinho, né? Não sei, pode parecer que é um negócio muito complicado, não é? E a boa notícia é o seguinte, acho que a gente tem várias ferramentas hoje que ajudam, tem uma série de aplicações que nós conseguimos já tratar de uma maneira mais simples. É claro que ainda tem aplicações que são bem elaboradas, tá? Vão exigir o uso de ferramentas avançadas e um investimento aí de recursos pode ser um pouco maior. Eu estou dividindo os recursos em 3 categorias, tá, pessoal? Então hoje eu vejo que nós temos já algumas soluções. Por soluções a gente vai ver, tem tanto ferramenta como aplicativos. Eu trouxe aqui algumas APIs, tá, como exemplo. Então, se a gente pega aí alguns fornecedores de
de computação em nuvem, eles trazem algumas APIs que resolvem alguns desses problemas, tá? Então, por exemplo, reconhecimento de voz, né? Então, serviços de speech to text, ou de sintetização de voz, né? Text to speech, alguns serviços de processamento de texto para extrair sentido, para fazer alguns serviços um pouco mais elaborados, para resolver problemas de compreensão de texto, tá? Então, todos esses exemplos aí, Azure Cognitive Services, AWS AI Services, Google Cloud AI, todos eles têm essa proposta de trazer uma implementação que facilite e acelere a resolução de alguns desses problemas. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que seja pela facilidade, seja até pela uma questão de time to market, tá? Não faz muito sentido, a menos que seja uma aplicação muito específica, vocês se darem ao trabalho de desenvolverem ou resolverem alguns desses problemas que essas plataformas já trazem automaticamente. E aí, dependendo do cenário, para resolver alguns problemas de negócio um pouco mais específicos ou avançados, tem uma série de bibliotecas que estão evoluindo o tempo todo, em Python, em R, que podem ajudar bastante. Tá? Então, quando nós pensamos em soluções, eu vejo hoje cada vez mais uma série de aplicativos, serviços em nuvem, que começam a aparecer, empresas que se especializam na aplicação de processamento de linguagem natural para resolver problemas de negócio. Então, acho que vale citar, inclusive no Brasil tem muita gente fazendo isso, aplicações na área de jurimetria, tá? Então, a avaliação de processos judiciais para uma determinada empresa para avaliar qual que é a melhor estratégia para a empresa seguir, tá? Aplicações na área de auditoria fiscal e financeira, já vi algumas soluções bem interessantes sendo construídas para auxiliar aí as empresas, seja a verificar se o que elas estão fazendo nos seus processos fiscais está em conformidade com a última legislação vigente, seja se existem recomendações até que a empresa pode estar explorando para otimizar do ponto de vista tributário e fiscal sua estrutura. Tá? Então, essas aplicações já estão disponíveis, inclusive comercialmente. Tá, pessoal? Existem uma série de soluções aí já para construção de bases de conhecimento, tá? Com classificação, tagueamento de informação aplicado a vários contextos. Tá? Então, começa a aparecer aplicações muito interessantes na área de engenharia, manutenção, estruturação de conhecimento, sistemas especializados na área médica, utiliza-se isso há bastante tempo. E de uma perspectiva mais geral, a gente tem cada vez mais ferramentas de uso específico e cada vez mais elaboradas. Então, as ferramentas de busca, seja os buscadores que a gente usa na internet de uma forma mais aberta, os buscadores que estão disponíveis nas intranets estão mais elaborados, as ferramentas de correção, eu já citei, as ferramentas de tradução, seja simplesmente em texto, seja conjugado com o uso de voz e vídeo, tá? São cada vez mais robustas e mais presentes no nosso dia a dia. Para finalizar, como eu falei, uma vez que você vai desenvolver o seu projeto, a sua aplicação, as principais linguagens aí hoje para o ambiente de aprendizagem de máquina, elas contam com bibliotecas cada vez mais robustas e elaboradas, tá? Que facilitam, então, todo o trabalho em cima daquela pirâmide que eu mencionei. Tá? Então, a gente tem desde ferramentas de parsing, que ajudam a estruturar, fazer um pré-processamento das informações, nos ajudam a resolver questões aí de sintaxe, de morfologia, de semântica, tá? E aí só para citar aí algumas das mais utilizadas, né? Então NLTK, Gensim e outras para Python, e da mesma forma nós temos também ferramentas tão poderosas quanto em R. Tá? Então quem quiser se aprofundar nessa área, com certeza vai acabar estudando e trabalhando com na verdade com mais do que uma, tá? Provavelmente meia dúzia de ferramentas e de frameworks que começam a surgir
em cima desses dois ambientes aí de desenvolvimento, tá? Bom, pessoal, já para a gente encerrar, então, era isso, como eu falei, isso aqui é uma exposição introdutória. Eu queria apresentar para vocês processamento de linguagem natural como uma área de conhecimento, ilustrar um pouquinho como essa ferramenta funciona, como ela está sendo aplicada hoje, e principalmente destacar o potencial. Como eu falei, eu acredito que o potencial é gigantesco, não é? Porque nós temos o desafio de lidar com a complexidade aí de um mundo repleto de informações. A gente tem que resolver problemas cada vez mais complexos e a gente vai precisar dessas informações. E eu tenho certeza que essas ferramentas, ou o conjunto dessas ferramentas que eu apresentei anteriormente, elas vão ser cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Tá? Então a gente vai... Não estou dizendo que vocês precisam aprender a desenvolver em uma das linguagens ali, ou usar todas aquelas bibliotecas, mas provavelmente vocês vão se servir cada vez mais de ferramentas aí para resolver algum problema específico no seu negócio ou para auxiliá-lo aí no seu dia a dia, tá? E também acredito que a gente vai utilizar cada vez mais voz como uma interface ou talvez a principal interface homem-máquina, tá bom? Por final, então, mais uma vez, queria agradecer, parabenizar o professor Nogari pela iniciativa, foi um prazer compartilhar com vocês aí um pouco mais de conhecimento. Deixo novamente aí os meus contatos, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, para entrar em contato, para consultar a minha página. Tem não só esse vídeo vai estar disponível no YouTube, mas os slides, se alguém tiver interesse, eu vou deixar disponível tanto no LinkedIn como nas páginas, vocês vão poder consultar lá. E querendo conversar, manda uma mensagem, estou à disposição, tá? Espero que vocês tenham gostado, aproveitem esse mini curso, como eu falei, foi fantástico, e a gente se vê em breve, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima e bons estudos aí.